Ere cantarei, ere cantarei, ere balais, ere cantarei andalai. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom porque tem muita coisa acontecendo e Ele veio receber o nosso louvor aqui. E eu não entendi até agora por que você está olhando para mim. Eu não consegui entender até agora. O Deus Todo-Poderoso veio receber o nosso louvor. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Senhor, nós consagramos mais uma vez, nós consagramos esse momento, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por aceitar o nosso louvor, obrigado, Espírito Santo, por tocar a tua igreja, e que em nome de Jesus, o nosso coração seja marcado por esse momento. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha liberdade. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Espírito de consolo. Espírito Santo Consolador. Toque os corações agora. Espírito Santo, limpa de dentro para fora. Angústia, tristeza, aflição, depressão. Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Consolador, em nome de Jesus, tenha liberdade. Nós não saímos de casa para vir aqui ver uma banda. Nós saímos de casa para poder ver o Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é bom, Espírito Santo, podermos desfrutar da presença do Senhor. Como é prazeroso, Espírito Santo, desfrutarmos da presença do Senhor. O Senhor é grande e nós somos limitados, Espírito Santo. E nós temos coisas entranhadas que às vezes a gente não consegue nem entender, muito menos resolver. Espírito Santo, que de dentro para fora, de dentro para fora, o Senhor tenha liberdade e concretize a boa obra. Em nome de Jesus. De dentro para fora. No poder do nome de Jesus. É a sua casa, é a sua igreja, são os seus filhos. Deus de misericórdia, seja louvado. Seja louvado, Espírito Santo. E eu quero te convidar a dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo Deus, santo Deus. Deus de misericórdia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Como é gostoso ver que o Espírito Santo, Ele não nos abandona. E a única coisa que Ele quer é que a gente se disponha, que a gente queira também.
Deus ele está disponível para você. Mas você vai ter que se esforçar um pouquinho também, né? Ai, você está feliz? Glória a Deus. Cumprimenta o seu irmão. Cumprimenta o seu irmão e fala: que bom que você está aqui. E se você tem a paz, cumprimente ele com a paz do Senhor. Se você não tem, só recebe. Isso. Que a gente dá o que tem, você sabe disso, né? A gente dá o que tem. Isso. Glória a Deus. Ai, que louvor abençoado, hein? Você pode se sentar. Isso. Mas você vai fazer um favor, se assente, coloque sua Bíblia no colo, tá? Isso. Segura ela, fica com ela aí. Nós vamos precisar dela muito hoje. Você sabe que as coisas têm um contexto. E às vezes é difícil a gente conseguir entender o final se não entender o contexto. O próprio Deus escolheu o povo de Israel desde sempre. Entraram e saíram reis. Mas o próprio Deus continuou guardando o povo de Israel. E aí, se você for olhar no jornal até hoje, no Oriente Médio, continua uma guerra, tentando destruir Israel de novo. Mas por que um lugar desse tamanho consegue resistir a um monte de inimigo? Maior, se bobear até mais forte, mais numeroso. Por quê? Simples. Deus tem compromisso com a palavra dele. Numa dessas idas e vindas, um rei que tomou posse foi o Acabe. Esse rei foi intitulado nada mais, nada menos do que o pior rei de Israel. Esse Acabe, entenda, era muito comum os casamentos por interesse. Meu grupo é pequeno, o outro grupo também é pequeno. Vamos casar o seu com o meu e o nosso grupo fica maior. Você tem muito dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, traga o dote, vamos juntar. Era muito comum. Só que numa dessas aí, esse tal desse Acabe, ele casou com uma mulher que era de outro reino, que se chama Jezabel. O ruim é que essa Jezabel veio com um pacote. Lembra bem, Israel era o povo de Deus, guardado por Deus. Jezabel, quando veio, trouxe mais duas figurinhas dela, dois deuses que ela acreditava: Baal e Azerá. É uns nomes difíceis, mas vai prestando atenção que dá certo. Baal e Azerá. Os dois eram casados. Baal, fui dar uma olhadinha. Baal era o deus da prosperidade, da agricultura e da chuva. Lembra bem, estamos falando do Oriente Médio. Estamos falando de um período que não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha celular, não tinha tecnologia que a gente dispõe hoje. Como que você vai conseguir ter prosperidade? Com a agricultura. Como que você vai conseguir a agricultura? Com a chuva. Então Baal era o deus da chuva. Só tinha um problema. Para cultuar esse tal desse Baal aí, precisava fazer sacrifício de crianças vivas. Era um preço caro. Junto com Baal, a tal da Azerá. A Azerá era a deus da fertilidade, da maternidade e da proteção. Fertilidade, maternidade e proteção. Fechou o pacote? Não precisa de mais nada. Só que para adorar essa Azerá era também complicado, era feito orgias no templo. O preço que as pessoas pagavam era um alto, preço muito alto para isso.
Só que aí, às vezes a gente esquece, quando você está enfiado dentro de um problema há muito tempo, às vezes a gente esquece do princípio. Você fica bitolado. Você vai se fechando, esquece da visão do todo. E às vezes a gente esquece que sim, Deus ainda continua sendo o Deus de Israel. A Bíblia está aí? Abre, por favor. 1 Reis, capítulo 17. Está lá no comecinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, para frente. 1 Reis. 17, capítulo 1. Eu estou usando a NVT. Deus, ele vai respeitar o livre-arbítrio. O problema é que chega uma hora que a consequência vem. E no meio dessa bagunça toda chega um cara chamado Elias, conhecido como o profeta Elias. 1 Reis 17, 1 diz o seguinte: Elias era de Tisbe, em Gileade, e disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Sério? Sério? Eu já vi e ouvi muitos milagres quando é no nome de Jesus. Mas eu também já ouvi um monte de baboseira quando o indivíduo bate no peito e fala: eu estou dizendo. Lembra quando nós estudamos sobre ser um com Cristo? Aqui, o profeta era um com Cristo. Só que ele foi muito rigoroso, porque assim, nem chuva e nem orvalho. Orvalho, a gente às vezes esquece de olhar para o simples. Lá no Oriente Médio batia na casa de 40, 45 graus fácil. Mas no período da noite para a madrugada, em alguns períodos e em alguns lugares chegava a nevar. Então, com essa diferença muito grande de temperatura, dava-se aquela névoa. E aquilo era a umidade. E aquilo caía e virava o orvalho. É até hoje. Mas como assim? Até então o Deus que era da chuva, que trazia a prosperidade, e o povo passando dificuldade. Vem o profeta e diz: não vai cair nem chuva e muito menos orvalho. E estou falando porque eu estou falando. Eu fico imaginando como seria essa reação no céu. Eu imagino Jesus falando com Deus o Pai assim: Ele é um com a gente. Pois bem, quando anda um pouquinho, no 3 diz o seguinte: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do Rio Jordão. Lembra bem, nós estamos no Oriente Médio. Sol brabo, sem tecnologia de plantio, sem manejo de pasto, sem cultivo de animais. Porque, acabou a água. E Deus fala para Elias assim: vai, filho, vai para o leste e esconda-se junto ao riacho. A água. Você falou que a água não vai poder cair mais, então vai embora, porque a coisa aí vai ficar feia. Você já teve a experiência de ficar sem água por um dia, 2, 5? Essa história aqui vai contar que foi mais de 3 anos. Aí não tinha água para regar o pasto, não tinha alimento para os animais, para o gado, para os camelos, ovelhas, carneiros. Não tinha água para higiene pessoal. Não tinha água para beber. E Deus fala com ele assim: tá bom, já fez seu serviço,
Agora vai lá e pode esconder. Deixa que agora o tempo faz o trabalho que tem que fazer. E o povo continuou adorando Baal e Azerá. Baal, o Deus da... No 9 vai falar assim: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe alimentar. Ele estava lá no vale, junto com o riacho, e Deus volta e fala com ele: tá bom, suas férias. Vai lá. Vai chegar lá e vai achar uma mulher, viúva. E essa mulher vai cuidar de você. No básico, vai te dar comida. Você vai viver. Pois ele foi. E o 12 vai falar: mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha, que restou numa vasilha, e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar a última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Significa que a situação estava feia mesmo. O tempo que ele ficou fora, sendo cuidado pelo próprio Deus, à beira de um riacho, devia ser até bonito. Quando ele volta, como que Deus fala com ele assim: vai lá que a mulher vai cuidar de você? Não seria muito mais fácil Deus mandar ele para uma casa grande, onde já tinha recurso, e lá ele ficar tranquilo? Sabe quando você tem a sensação que não vai ter conserto? Sabe quando você tem essa sensação assim: já deu, da agora para frente é só para trás? Às vezes a gente esquece do início. Quem cuidava de Israel era o próprio. Na hora que essa mulher vira para ele e fala: meu filho, você ficou doido? Lá em casa eu tenho só um pouquinho de farinha em uma botija e um pouquinho de azeite em uma vasilha. Uma. E eu não estou indo nem buscar lenha, eu estou indo buscar uns gravetos, porque por tanto de coisa que eu tenho lá, não vai precisar fazer fogo não. Ela deve ter engolido seco, ficou com dúvida. Mesmo assim ela foi lá, fez, ela, o filho e o profeta comeram. Não foi um banquete, porque não deu para fazer nem uma tapioca. No 14 vai falar: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha, azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. E ele ficou morando lá. A situação era: todos estavam com dificuldade, com fome. Todos estavam com dificuldade e com fome. Não é fome por preguiça, não quero trabalhar. Não. Vai trabalhar onde? Na lavoura? Vai plantar o quê? Sem chuva. Vai trabalhar onde? No manejo do gado, dos camelos. Que esse camelo morreu, filho, mais de 3 anos sem chover. Essa mulher pega, acredito eu que já estava com a situação financeira resolvida, porque ela faz um quarto no andar de cima, e essa mulher chama o profeta: pode ficar aqui, pode morar aí, quando você estiver passando fica aqui. Ela conseguiu, além de suprir as necessidades físicas, ela conseguiu fazer uma reforma e ampliar a casa dela. No 17 vai falar: um tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e no fim morreu. Ele já ia morrer mesmo. A mulher fez o quarto para ele, arrumou um jeito dele ficar lá. As coisas, o tempo foi passando, não tem muito relato do que foi acontecendo nesse entremeio, tanto é que está enfiando um versículo atrás do outro.
Mas o filho da mulher adoece, começa a ficar grave, fica muito grave, ele foi piorando e no fim o menino morreu. A mulher já era uma viúva, já estava sozinha. Isso no tempo de antigamente era muito, muito mais difícil do que hoje. Muito mais difícil, porque as mulheres tinham algumas restrições de trabalho. E como faria a subsistência? Na hora que esse menino morre, ela vai lá e briga com ele. O que que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está me castigando tanto? Não é possível. E ela brigou com ele, porque foi o filho dela que morreu. No 23 vai falar, Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Está conseguindo entender? Ele pegou o menino, levou para cima no quarto onde foi feito para ele, orou com o menino e desceu com o menino, o entregou à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Que vida ruim dessa mulher, hein? Só que a gente está focado só nela, porque o povo de Israel também estava numa situação semelhante. O indivíduo que era muito rico teve problemas porque os animais começaram a morrer, porque o dinheiro parou de circular. O indivíduo que era funcionário desse muito rico perdeu o emprego, porque não ia plantar nada, não ia ter animais para cuidar. Essa mulher beira a morte, recebe o milagre da multiplicação, o filho dela morre, recebe o milagre da ressurreição. No 18:2 vai falar assim, Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Aqui, a função de Elias era cuidar da mulher, porque a mulher seria quem iria alimentá-lo. Ele fez. Mas a meta dele não era a mulher. A meta dele era o rei. Lembra do Acabe, que casou com a Jezabel? Na hora que a gente pega esse finalzinho do 18:2, a fome era severa. A fome era severa. Por que chegou nesse ponto? Porque o governante viu que a situação do país era ruim, viu que a natureza não estava fazendo a parte dela e não quis nem saber, só aumentou o imposto. Começou a judiar mais ainda do povo, ao ponto da mulher, por exemplo, ir procurar graveto para fazer a última refeição e morrer com o filho. É difícil às vezes conseguir ter um entendimento da situação, porque não é uma realidade. Graças a Deus não é uma realidade. Quando a gente pega agora o 18:19, vai falar assim, agora convoque todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Ele foi minucioso nos detalhes. E aí é a hora de você prestar mais atenção ainda. Ele foi minucioso nos detalhes. Ele não disse assim, feio, bobo, ruim, malvadão. Não. Ele teve postura. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E na verdade eu não vim nem conversar com você. Faz um favor. Convoca o povo. Convoca o povo de Israel. Mas não é um ou outro não. Convoque todo Israel. Para encontrar-se com quem? O mesmo cara que bateu no peito e falou assim, não vai chover. Não vai chover e não vai ter nem orvalho. E aproveita, o Acabe, e chama lá, porque eu sei que está lá, os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá. E vamos encontrar todo mundo lá no Monte Carmelo. Aí o 20 vai falar assim, Acabe convocou todo o povo de Israel
e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Que profeta é esse que tem poder para poder fazer com que o rei obedeça o que ele diz? Que profeta é esse de chegar no governante e falar com ele: eu disse e está dito. Vai lá, chama todo mundo, primeiro o povo, e aproveita e chama lá seus profetinhas, meia pataca, chama todo mundo, traz lá. Quando chegou todo mundo no monte, encontraram-se lá, foi feito um desafio. Era muito comum o desafio, a prova, colocar a prova. Eu falo uma coisa, você fala outra, quem conseguir provar aquilo, esse. E o desafio era complicado. Nós vamos fazer 2 altares. Baal vai vir com a Zerá, 850 profeta, meia coisa lá, vai vir, vai preparar o altar, e se conseguir fazer com que fogo consuma o sacrifício, Baal então é o Deus de Israel. Mas eu também vou fazer a mesma coisa, porque o segundo altar é meu, e eu vou fazer. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Lembra de às vezes estar bitolado em uma situação e não conseguir ver o todo? Às vezes é só dar um passo para trás, para você conseguir ter a visão do todo. Chegou lá. Os profetas de Baal começaram a preparar, colocaram a lenha, o novilho, às vezes eu esqueço os nomes, o novilho, matou, colocou em cima da lenha, e os profetas de Baal começaram a fazer suas danças, crenças, começaram a se cortar por causa dos ritos. Os de Azerá estavam lá no meio, e resumindo, tinha 850 pessoas, num sol brabo, no meio do deserto, lá no monte, não tinha árvore para fazer sombra para ninguém. O povo de Israel estava junto no monte, vendo essa cena toda, até a hora que chega no 27, que eu acho que é a melhor parte. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, disse ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Talvez esteja viajando ou dormindo e precisa ser acordado. Se fosse um texto de WhatsApp, no final ia estar assim, kkkk. Gente, o povo não ajuda. Está todo mundo numa situação difícil, está todo mundo passando fome, e que diabo de Deus é esse que traz chuva e que não trouxe chuva a hora nenhuma e o povo só piorando? Eu não estou falando de hoje não, tá? E nem de você, estou falando da Bíblia. Por quê? As pessoas foram se enfiando mais em um problema, e mais, e mais. E a Bíblia vai dizer que um abismo puxa o outro. E chegou ao ponto de estar com fome extrema. Aí veio o profeta e fala assim, vai ver, ele viajou. Quem sabe ele não está aí. Eu imagino os caras no pino do meio-dia, se cortando, fazendo aquele circo todo. E em volta, uma vergonha nacional, porque o povo de Israel estava lá assistindo esse circo. Até a hora que a gente chega no 30. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. A primeira coisa que ele fez com o povo, estava todo mundo disperso, porque ninguém ia aguentar ficar
a parte da manhã inteira, deu o pino do meio-dia, ele foi lá, zoou da moçada, e quando chegou a hora dele fazer o sacrifício para o Senhor Deus, primeira coisa que ele fez: tá bom, acabou? Venham aqui. Chega mais. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar. Esse é o primeiro passo para a mudança. Este é o primeiro passo para a mudança. Ele não ficou lá gritando com ninguém. Ele não ficou lá fazendo com que as pessoas ficassem constrangidas. Ele nem duvidou, porque aqui em cima fala assim: certamente ele é um Deus. Certamente. Mas é um Deus para vocês. Para Israel, não. Venham aqui. Trouxe o povo. Todos ficaram em volta dele enquanto ele consertava o altar. Lembra que tinham derrubado o altar? Está lá ele consertando, colocando as pedras de volta. 12, representando as 12 tribos. Quando ele finaliza, aí ele começa a preparar o altar. A primeira coisa a fazer é consertar a vida, para depois apresentar algo a Deus. Como que conserta a vida? Simples. Confissão pública de fé, arrependimento de pecado. Você não precisa nem vir aqui para isso. Você pode fazer isso lá na sua casa. É só fazer com sinceridade. Segue o rito. Conserte o altar. Prepare a lenha. Prepare o sacrifício. Mas ele não deu por satisfeito, não. Aproveitou que estava todo mundo ali. E o que era o bem mais precioso naquele momento para o povo inteiro? Água. Todo mundo viu o vexame que Baal e Azerá passaram. Elias preparou, restaurou o altar, preparou a lenha, colocou o sacrifício, pegou uma ferramenta, cavou em volta. E pegou o bem mais precioso que tinha da nação inteira. O que tem aí? Água. Traz para mim. Joga aqui, ó. Eu acho que o povo devia ter falado assim: mas o desafio não era de fogo? Certamente alguém cochichou com o outro, mas de fogo. E na hora que outros alguém viram jogarem o bem mais precioso fora, porque ali não estava tendo proveito nenhum, eu aposto com você que um monte de gente também achou ruim. Olha lá, está jogando fora a água. Ele não deu por satisfeito e falou: traz de novo, joga a segunda vez. Se todos estavam praticamente na mesma situação, quem era a única pessoa que tinha água? O rei e a comitiva dele. Faz as contas: 450 de Baal, 400 de Azerá, 850. Digamos que vai ter lá mais umas 100 pessoas do palácio. Funcionário, guarda, cavaleiro, puxa-saco. Está todo mundo lá. A água que tinha não era para o povo de Israel. E já foram 2 vezes. Na primeira, eu aposto que a água bateu naquele solo duro e seco e fez assim, ó. Mandou trazer a segunda. Eu acho que deve ter dado um barrinho. Às vezes é necessário insistir para conseguir o objetivo. Você tentou uma vez, não deu certo. Meu filho, de novo. Já foi a segunda. Ele também ainda não se deu por satisfeito, mandou a terceira.
Jogou de novo a terceira. Acho eu que era a última. Acabou. Não tem água aqui mais. E se o rei ficar com fome? E se a rainha, e se alguém ficar com fome, com sede, como é que vai fazer? Porque estava calor, sede ia sentir sem dúvida. No 36, a gente vai ter a prova de que nem tudo é o que parece. A partir do momento que você consegue ser um com Deus, não vai ser só a eloquência, não vai ser a forma, vai ser aquilo que está aqui dentro. Na hora costumeira de oferecer sacrifícios à tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Senhor Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova que hoje é Deus de Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Por ordem tua. Eu não fiz porque eu quis, não. E as pessoas sofreram por mais de 3 anos, não é porque eu quis também, não é porque eu sou malvado e eu falei que não ia chover, não. Isso aí é nada mais, nada menos consequência. Aí vem Deus de Israel e nos perdoa e escuta a oração. É difícil porque a gente não tem a prática de ver isso, não é costumeiro. Então é um pouco difícil de imaginar. O deserto, um monte de gente, um altar, o sacrifício e de repente, fogo do céu, tum, ao ponto de lamber a água. Fogo com água. Se a água for maior, o fogo apaga. E se o fogo for maior? Assou e cozinhou o sacrifício ao mesmo tempo. Oh, foi a primeira airfry da história. Nessa hora, Elias foi atrás, matou os 850 profetas, virou uma confusão danada. Pensa você matar 850 pessoas. É gente de cansar. E não tinha revólver não, na espadada, na faquinha, não. 200. Sabe o que é o legal disso aqui tudo? O 39 vai dizer: quando o povo viu isso, todos se prostraram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Deus não vai concorrer com nada. Não vai concorrer com profeta Zé Ruela nenhum. Deus não vai nem se preocupar se por acaso, por uma consequência de estar adorando deuses que não é o Deus de Israel. Sabe o que é interessante? Elias se compadeceu, voltou para o monte, orou de novo e vai falar assim: em pouco tempo o céu ficou escuro, com nuvens, e o vento forte trouxe uma grande tempestade. As pessoas primeiro restauraram o altar, depois se prostraram ao chão com o rosto, com a cara no chão e gritaram, não disseram, gritaram. Sabe aqueles que estavam meio que reclamando assim: está jogando a água fora, o que eu estou fazendo aqui nesse calor? Já tem mais de 3 anos mesmo, então deixa. Esse mesmo povo teve uma experiência com Deus, e esse mesmo povo disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias foi lá e orou de novo. E a chuva veio, mas não veio nem como orvalho e nem como uma chuvinha, veio como uma tempestade.
E aqui eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Convidar o pessoal do louvor. Sabe o que é estranho nisso tudo? Às vezes você está achando que a mensagem toda foi sobre um monte de milagre que aconteceu. Às vezes você está achando que assim, uau, Deus mais uma vez salvou o povo de Israel. Sabe o que é ruim? No 19:2 vai falar assim: por isso Jezabel enviou uma mensagem a Elias: e os deuses me castiguem severamente, se amanhã nesta hora eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. Até amanhã, nessa hora, você vai morrer também. Até amanhã, nesta hora, você vai morrer também. O 19:4 vai falar assim: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Senhor, já basta, disse ele, tira minha vida. Nós estamos falando sobre as fases da vida. As fases da vida. As fases da vida. Está conseguindo entender agora? As fases da vida. Os seus problemas quando você tinha 10 anos não são os mesmos problemas de agora que você tem 40. Os seus problemas quando você tinha 15 não são os mesmos problemas quando você agora tem 50. As fases da vida. Veja se você consegue compreender. O mesmo homem que bateu no peito e mandou parar de chover e ficou assim por mais de 3 anos. O mesmo homem que chegou lá e multiplicou do nada farinha e azeite. E essa mulher não morreu com o filho dela, de fome. O mesmo homem que ressuscitou o filho da viúva. O mesmo homem que juntou a cidade inteira e fez cair fogo do céu. O mesmo homem que com uma pregação conseguiu converter uma cidade inteira com uma pregação. O mesmo homem que foi lá e mandou chover de novo. Foi o homem que entrou em depressão e pediu Deus a morte. A gente tem visto e ouvido muita coisa por aí. E que Deus nos livre desses maus. Mas algumas coisas são consequência. Eu queria te convidar para você pegar sua Bíblia. Coloca assim, bem pertinho do peito. E tente entender. E isso aconteceu com o profeta Elias. Eu nunca vi ninguém fazer fogo cair do céu. Eu nunca vi ninguém multiplicar coisa nenhuma desta forma. Eu nunca vi ninguém ressuscitar morto. Eu nunca vi. E Elias fez isso acontecer. E foi o próprio Elias que orou para Deus. O mesmo Elias que fez orações simples. Ó Deus de Isaac e Jacó. Foi o Deus que falou assim: esse é meu, esse é meu. Eu não sei em qual etapa das fases da vida você está hoje. Mas a mensagem de hoje é sobre as fases da vida. As fases da vida.
E é muito melhor, como a viúva estava, ao ponto de juntar graveto para fazer a última refeição dela e do filho. E de repente, Deus envia alguém. E de repente, Deus ressuscita. E de repente, toda a nação reconhece novamente Jesus, reconhece o Deus Todo-Poderoso como o Deus de Israel. Você nota que isso é um ciclo? Vem e vai. E as coisas se repetem. E virão momentos bons, e virão momentos ruins, que terão governos bons, que terão governos ruins. Isto é um ciclo. A diferença é que eu sei em quem eu tenho crido. E eu não sei qual é a sua pergunta, mas eu sei que a resposta está aí. A resposta está aí. Se você está sendo negligente, aí não culpe Deus. Se você pega esse livro, às vezes, para trazer para cá, não culpe a Deus. O louvor, ele trouxe libertação. E mais uma vez, Deus usou o louvor para poder fazer com que sejamos libertos. Porque esse é o papel do louvor. Trazer a libertação. Libertação de quê? De nós mesmos. Dessa doideira do dia a dia. Libertação de nós mesmos. Então agora eu quero te convidar. Você é livre. Mas se eu puder aconselhar, eu sugiro que você consiga levar a sério o que está acontecendo agora. Porque você terá novamente a oportunidade de ser o povo de Israel e decidir entre Baal e o Deus Todo-Poderoso. Você terá novamente a oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui agora. Eu não sei. Então eu vou aproveitar a minha oportunidade. Porque eu espero, eu acredito, eu sempre direi: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é o meu Deus. E agora eu quero te convidar. Se for verdade, fale com o Senhor, seu Deus também. Aonde está o aperto do seu coração? Por que chegou nisso? De verdade, nem interessa. A preocupação agora é: eu vou continuar nisso ou não? Esta é a preocupação agora. Independente da fase da vida que você estiver, a oportunidade é a mesma. E bem baixinho, porque a música não vai ser uma distração para você abrir seu coração e falar aquilo que você quer falar para Deus, o seu Deus. Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão porque às vezes as distrações, às vezes as coisas deste mundo têm roubado de nós a visão de que só o Senhor é Deus. E a doideira, a correria, essas necessidades que a gente mesmo inventa, tem sido motivo de fazermos com que gastemos 10, 11, 12 horas, 13, 14 horas, trabalhando, indo e vindo, e não temos conseguido gastar, Deus, 5 minutinhos com o Senhor. E eu me envergonho, Deus, em dizer que às vezes eu quero fazer as coisas com a força do meu braço. Tenha misericórdia de mim de novo, Deus. Mas eu acredito, eu creio que há Deus em Israel. Eu acredito, eu creio que Deus de Israel está disponível para mim.
E eu proclamo agora, perdoa-nos, Deus. Eu proclamo no poder do nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, aquilo que é certo, o que é errado, convence o homem da consequência, do juízo. Espírito Santo, tenha liberdade em nós. Espírito Santo, tenha liberdade através de nós. E nós declaramos, a partir de hoje, novamente proclamaremos a Deus em Israel. Proclamaremos no poder do nome de Jesus a Deus na minha vida. Proclamaremos no poder do nome de Jesus a Deus na minha casa. E a situação que eu vivo hoje, a fase que eu estou hoje, se enquadrarão em leves e momentâneas tribulações, comparado à glória que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo, de dentro para fora. Espírito Santo, de dentro para fora. Que a alegria, a graça, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, mas também o desejo de adorar ao Senhor. O desejo de adorar ao Senhor. Esse desejo que vem do Senhor mesmo. Espírito Santo de Deus, que esse desejo seja verdade em mim. Espírito Santo, que esse desejo seja verdade em mim hoje, que seja verdade em mim amanhã, que seja verdade em mim na hora que eu levantar, quando eu for almoçar, quando eu estiver trabalhando, que seja verdade em mim de noite, quando eu for deitar, quando eu estiver gastando 1 hora no celular vendo porcaria, que seja verdade em mim, Espírito Santo. Mas eu também peço e oro pelos meus irmãos, que seja verdade em nós. E em nome de Jesus, que seja verdade em nós. Que em nome de Jesus Cristo, seja verdade em nós. Deus nos ajude a pegar essa palavra. Pegar essa palavra. E trazer essa palavra para a nossa vida. Trazer essa palavra para a nossa vida. Trazer essa palavra todo dia à nossa vida. E que sejamos cheios, Espírito Santo. Cheios ao ponto de não precisarmos falar nada. De que pessoas olhem para nós e digam: tem alguma coisa aí. Espírito Santo, que o seu poder transforme em nós e se aperfeiçoe em nós. E que as nossas fraquezas, Deus, sejam retiradas. E que a sua graça, a sua glória, seu poder seja em nós, Espírito Santo. Espírito de Deus, quando tivermos que tomar uma decisão, que seja o Senhor falando a nós. Espírito Santo, me ensina a orar, Espírito Santo. Ensina-nos a orar, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, convença-nos do pecado, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós clamamos ao Senhor. E nós pedimos no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Faz conforme fez em Israel. Que nada daquilo que podemos refutar seja maior do que a glória do Senhor em nós. Faz descer fogo, Espírito Santo, e traz em nós o renovo. Traz em nós, Espírito Santo, a graça do Senhor. Traz em nós a presença do Senhor. Traga em nós, Espírito Santo, o renovo do Senhor. Espírito Santo, encha-nos do desejo de falar contigo. Falar contigo em todo tempo. Falar contigo a todo tempo. E que essa palavra
seja verdade em nós. Te pedimos, Deus, que também que essa música seja verdade em nós. Porque eu acredito, Deus, que quando eu oro, da mesma forma que Elias fez, eu acredito que quando eu oro, o Senhor revela o oculto e o escondido. Deus tem muito mais do que uma chave de alguma coisa, do que uma qualquer coisa que você acha que isso é importante. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te dar do que apenas um simples momento de arrepio. Deus quer falar com você. Deus tem experiências novas para você. Deus quer e pode. Mas para isso é simples. É só você orar e reconhecer: o Senhor é Deus. Eu rejeito as obras de Satanás. Eu rejeito os deuses desse mundo. Eu rejeito os deuses desse mundo. E eu clamo: Espírito Santo de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós acreditamos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.